Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 2 de novembro e já é hora da gente conversar sobre as leituras do mês que passou. Vamos lá? O primeiro livro que eu concluí em outubro foi Vaclav e Helena, da autora Hailey Tanner. Eu fiz essa leitura com a Mari do Triplo Books. A Mari já publicou o vídeo dela sobre o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. E assim como a Mari, eu fiquei muito dividida em relação a essa história, por isso eu não postei o meu vídeo sobre ele ainda. Eu acho que eu vou fazer vídeo e texto. Eu gostei muito do trecho inicial do livro, que é quando os personagens são crianças, mas eu não gostei tanto assim da segunda parte, que é quando eles são adolescentes, né? Passam-se alguns anos e eles se reencontram quando eles são adolescentes. Quando eles se encontram nesse segundo momento, a gente tem algumas revelações que no início do livro nós não conhecemos. E quando essas revelações são contadas para o leitor, alguns trechos da parte inicial eles ganham um novo significado. Então, o que parecia na verdade não era. E isso me incomodou um pouco, porque até então eu tinha uma relação com os personagens, eu os enxergava de uma maneira e quando esses acontecimentos são passados para o leitor, a situação já não é mais bem assim. Eu fiz muitas marcações nesse livro, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, então acho que aí já dá pra ver o meu nível de conflito entre gostar e não gostar. Eu dei 3 estrelas pra ele no Scooby, eu ainda não tenho certeza se essa é a cotação final, mas até o dia em que eu for sentar e escrever sobre ele, eu preciso me decidir se eu estou mais para gostei ou para não gostei. Eu acho que estou mais para gostei, mas por enquanto é uma leitura que eu recomendo com ressalvas, tá? Não criei tantas expectativas assim, eu vi resenhas muito positivas sobre o livro, mas pra mim realmente essa segunda parte contou bastante pra não ter sido muito bom. A segunda leitura de outubro foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Eu fiquei muito satisfeita por ter gostado desse livro, porque o meu primeiro contato com o Júlio Verne não foi muito positivo, foi com Viagem ao Centro da Terra e eu esperava algo totalmente diferente do livro. Eu criei uma expectativa errada acerca do livro e ele não correspondeu. Então eu fiquei decepcionada, não necessariamente com o autor, mas comigo por ter imaginado algo que não era nem o gênero ao qual o Júlio Verne escrevia. Então se eu tivesse lido uma resenha ou tivesse pesquisado um pouquinho na época sobre a linha, né, literária a qual o Júlio Verne faz parte, eu não teria criado essa expectativa errada acerca do livro. Então, às vezes é muito bom a gente ler resenhas ou dar uma pesquisada básica sobre o livro, mesmo que a gente não queira pegar spoiler ou muitas informações sobre a história, às vezes é melhor para não se decepcionar. E com A Volta ao Mundo eu comecei mais tranquila, sem grandes expectativas e gostei muito, principalmente porque o personagem aqui é totalmente misterioso e muito ambíguo. A gente não tem certeza se ele é um cavalheiro, se ele é um cafajeste, se ele é bom ou se ele é mau. Ele é um personagem linear o tempo todo e ele parece não ter emoção alguma. Então é muito envolvente você querer saber mais sobre esse personagem e o autor não te dá muita corda em relação a ele. E esse também não é um livro com foco no turismo, tá? Assim, A Volta ao Mundo em 80 Dias é um desafio, é uma aposta. Então, o que o personagem quer é cumprir a aposta, é cumprir a palavra dele. Não conhecer esses lugares. É claro que em algumas paradas que eles fazem a gente acaba tendo um pouco dessa ideia assim, turistando, né, do turismo, e também tem algumas informações do contexto histórico que a gente faz relações com filmes, com o que a gente aprendeu em história, com, enfim, programas de TV que a gente possa ter assistido também sobre a época acho que eu mudei de página aqui, sobre a época, né, por exemplo, da construção das ferrovias nos Estados Unidos, sobre a época das navegações, né, das rotas mais importantes de comércio. Então tem um pouco disso no livro que a gente acaba assimilando e fazendo conexões com uma bagagem que a gente já tem, né? Mas o foco é o desafio, o foco é a viagem, esse personagem misterioso. O final me deixou um pouco dividida porque tem uma situação ali que eu não sei se o autor já planejava ao longo de todo o livro
ou se foi uma situação conveniente, mas ainda assim foi uma leitura muito boa e eu dei 4 estrelas pro livro no Scoob. Depois foi a vez de ler o sorteado da TBR, não o sorteio que eu fiz esse mês correspondente a setembro, mas o último sorteio até então, que era julho e agosto, que saiu A Lista do Nunca, da Quiet Zan. Esse livro é da Paralela. Eu gostei muito dessa leitura, é um mistério e suspense que envolve sequestro. Diferente do que eu imaginava, o foco não é em quando as personagens estão no cativeiro. Já se passaram 10 anos desde que elas saíram e o sequestrador tá para participar de uma audiência da condicional e ele pode ser liberado. Então é a partir disso que essas personagens se reencontram, elas não mantiveram contato durante esses 10 anos, mas é óbvio que elas não querem que esse cara seja solto, porque elas têm certeza que ele vai aparecer na porta de cada uma delas. E ele enviou cartas da prisão, cartas cheias de duplo sentido e mensagens subliminares, então elas vão em busca de provas que a polícia nunca conseguiu encontrar ao longo desses anos para manter esse cara na cadeia. É bem interessante, gente. Eu mesmo o foco não sendo na parte do cativeiro, a gente tem algumas cenas do passado que elas relembram. Tá, a autora não faz descrições pesadas, mas a gente consegue ter uma ideia muito clara do que elas sofreram, de como elas foram torturadas, do que elas passaram nesse tempo presas. Algumas ficaram 5 anos, as outras 3, então foi um período bem grande, né, nesse cativeiro, sequestradas. E eu gostei muito mesmo, mais uma vez, não sendo aquilo que eu imaginava, que eu achei que o foco era mesmo o sequestro, que a gente ia acompanhá-las no cativeiro, não é, mas ainda assim é um livro muito, muito bom. Fiquei um pouco dividida com uma revelação do final, por isso que eu não dei 5 estrelas pra ele, tá? Eu dei 4 estrelas pro livro, por causa de uma situação que acontece no final, que eu achei uma situação um pouco assim, o quê? Sério que é isso? Mas assim, cada um acho que vai ter uma reação diferente a essa parte. Quem já leu me conta aí embaixo o que achou. E eu dei uma trapaceadinha porque eu terminei esse livro ontem, dia 1º, mas como ele é a maior parte dele em outubro, tá, eu vou contar ele como leitura de outubro, que é o lado mais sombrio da A.J. Howard. Em inglês, o nome dessa série, que agora eu não sei se é uma série ou uma trilogia, acho que é uma trilogia, é Splintered. Bom, eu gostei muito do começo desse livro, eu gostei muito do link que a autora faz com Alice no País das Maravilhas, da atmosfera sombria e fantástica que permeia o livro todo. Gostei muito da proposta de romance que ela coloca no início do livro, entre 2 melhores amigos, mas quando o Jeb e a Alyssa vão para o País das Maravilhas e como eles passam a se comportar, principalmente o Jeb em relação a Alyssa, eu acho que a autora quis escrever um personagem protetor e acabou comigo funcionando mais como um arrogante mesquinho, me incomodou muito. No final do livro, eu voltei assim a me interessar de novo pela história, mas não para recuperar aquela empolgação do início, tá? Eu dei 3 estrelas pro livro no Scoob, recomendo com ressalva se você gosta de Alice, se você gosta de histórias fantásticas, se você gosta de releituras de histórias clássicas. Eu fiz essa leitura com a Mai e o Henry abandonou, o Henry não conseguiu avançar, a Má terminou, gostou também com ressalvas, e assim, a principal ressalva mesmo que eu tenho a fazer para vocês é que esse livro é um livro que foca mais em acontecimentos e menos em explicações. No final do livro a gente tem a resposta mais importante, a pergunta que fica na nossa cabeça, eu acredito que como leitor tenha ficado na sua se você leu também. Então a autora dá essa resposta e dá alguns indícios do que a gente pode esperar do livro 2, mas ele é um livro com foco nos acontecimentos e alguns acontecimentos são bem convenientes. Então, se você está com vontade de ler esse livro, tenha isso em mente, comece sem grandes expectativas, sem esperar nada da história para saber como ele vai funcionar com você, se vai rolar ou se não vai rolar a leitura. Eu já estou lendo o conto 1.5, que foi liberado depois, né, pela Novo Conceito, depois da publicação desse livro e antes da publicação de Atrás do Espelho, que tá lá, por isso que eu tô olhando pra lá e que eu pretendo já pegar pra ler agora em novembro. E esse conto é pelo ponto de vista do Morfeu e do Jeb. Eu também não enxerguei exatamente um triângulo amoroso nesse livro, tá?
E o meu personagem favorito foi mais uma vez o vilão, que foi o Morfeu, porque o mocinho Jeb, que foi muito bacana no início, depois me deixou com muita raiva. Então, acho que vai ser mais ou menos uma relação como a trilogia Estilhaço, Vendetta Harry e Maf. Eu acho que eu vou torcer pelo vilão, de novo. Bom, gente, minha bateria tá terminando. Essas foram as leituras que eu fiz em outubro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje, para encerrar mais rápido, vou dizer os links das redes sociais e do blog estão aqui embaixo no box de informação. Siga lá pelo Twitter, pelo Instagram e Facebook para acompanhar as novidades. Eu aviso de posts novos, livros que eu estou lendo, livros que eu concluí, livros que eu vou ler, o que chegou, enfim, um monte de outras aleatoriedades. Já fiz um post contando um pouquinho sobre algumas novidades que vão e que já estão acontecendo no estante da Nini. Também vou deixar o link aqui embaixo. Quando o layout mudar, vou fazer um vídeo, vou fazer um post contando detalhes e o porquê de algumas decisões que eu tomei. E eu acho que é isso. Se é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo e acompanhe o estante da Nini nas redes sociais que você tiver também perfil. Curta aí embaixo, ajuda muito na divulgação e a espalhar esse vídeo para novos web espectadores. E se você gostou, também compartilhe com os seus amigos através das outras redes sociais. É isso, acho que é isso. Acho que agora eu não vou ficar mais tanto tempo sem gravar vídeos. E a gente se vê em breve, a gente se vê com favoritos. Sim, teremos favoritos a partir de agora aqui no canal. Então o próximo vídeo acredito que vai ser o vídeo de favoritos. Então, até lá, um beijo e boa semana!